Glória a Deus. Meu nobre, paz do Senhor, querido. A paz do Senhor. Deixa eu só ajeitar aqui, porque de Certo. última hora o meu Sim. suporte não está muito convertido hoje. Ele está meio rebelde, está meio torto ainda. Oh, misericórdia, Jesus me ajuda aqui, Senhor. Aê, melhorou. Agora. Glória a Mas, Deus. ô Feliz querido, ano novo, meu querido amigo, amém. irmão em Cristo, presbítero Claudionor. Que Amém. grata satisfação estar aqui mais uma vez na live Fonte de Vida, que não estava na vossa agenda, não estava na nossa agenda, mas estava na agenda do Senhor. E temos aprendido nessa caminhada que precisamos estar prontos, precisamos estar dispostos e precisamos estar disponíveis, porque nunca sabemos quando seremos chamados. E, graças a Deus, ainda que nós não tenhamos agendado, Deus, na sua infinita onisciência, já havia preparado Aleluia. todas as coisas. É raro eu estar aqui, digamos assim, com tempo disponível, é raro isso acontecer, mas Deus já se encarregou, glória a Deus por isso, de me deixar com tempo disponível nesta noite, porque Ele sabia que teríamos uma missão pela frente, a nobre missão de compartilhar a palavra de Deus na nossa live Fonte de Vida. E logo no comecinho, já a terceira live do ano de 2026, e eu agradeço a Deus, porque é muito bom, é muito importante e é muito precioso fazer parte da família Fonte de Vida. E eu agradeço a Deus e me sinto honrado por isso. Amém. Portanto, meu estimado irmão, em nome de toda a sua família, receba o meu abraço e as Amém. minhas felicitações, desejando a vocês um ano de 2026 verdadeiramente poderoso na presença do Senhor. Mas é interessante que nesta época de início de ano, nós somos inúmeras vezes tentados a acreditarmos em propostas, em metas, em planos baseados na emoção. Muitas pessoas, início de ano novo, começam a fazer planos. Mas é engraçado. Praticamente todos os planos que nascem na emoção não se concretizam. Vamos a alguns exemplos? As famosas dietas de ano novo. A pessoa passa o período de festas, comendo como se não houvesse amanhã, se não cuidar, come até a toalha da mesa, e quando começa o ano, ela se emociona e se matricula na academia e promete começar uma dieta mirabolante. A chance desse plano dar certo é mínima. Porque é um plano
que nasceu na emoção. Um outro exemplo, pessoas que pretendem ficar ricas no ano novo. Fazem inúmeras estratégias, vão poupar, vão economizar, vão sair das prestações, vão quebrar os cartões de crédito e jogá-los todos fora. Mas aí no primeiro susto, porque nosso ilustre presbítero entende muito mais de contabilidade do que eu, no início do ano nós somos visitados por inúmeros Is. E você se assusta. IPTU. IPVA. E não vai dar. E aí, diante dos Is, lá se vão os planos de ficar milionário, de economizar, de guardar dinheiro, porque foram planos que nasceram na emoção. Mas eu fico, diante dessas constatações, imaginando o que é que Deus espera de mim e de você no ano novo. Porque planos que nascem na emoção tendem a gerar frustração. Fracasso. É muito comum lá pelos idos de fevereiro ou março, os planos da emoção se converterem em frustração. O camarada, em vez de se educar na alimentação, ele entra em depressão e come um montão. E, em vez de diminuir peso, já acha uns quilos. E quando ele se emociona com as suas economias e se assusta com os Is, e vê que, e agora, o que é que eu faço? A velha estratégia do cartão parcelado, que nada mais é do que um veneno endividado. Porque quando compramos a prestação, nós saímos rindo de montão. Mas no mês seguinte, é cada susto que deixa a gente simplesmente na verdadeira tensão. Irmãos, sabe o que eu percebo? Ao invés de fazer planos na emoção, eu quero te convidar a fazer planos debaixo da unção. Direi novamente. Ao invés de fazer planos na emoção, eu quero te convidar a fazer planos debaixo da unção. Porque a palavra de Deus diz que o homem faz muitos planos, mas que a resposta vem do Senhor. E sabe, meu estimado presbítero, eu até falei sobre isso no último domingo, quando ministrei a palavra presencialmente na igreja. É tolice achar que as coisas vão mudar se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Se eu continuar comendo como se não houvesse amanhã, eu não vou emagrecer. Se eu continuar gastando como se não houvesse amanhã, eu não vou colocar as contas em dia. Aliás, tem gente que fica rica entre 20 de dezembro e 1º de janeiro. Fica rica.
Nada é caro, tudo eu posso, mas não naquele que me fortalece. Eu tudo posso no cartão que me engrandece. Fica rico. E aí, quando chega o dia 2 de janeiro, se lembra que não é rico. E aí fica mais pobre do que já era no ano anterior. Planos gerados na emoção vão acabar em frustração. Grave isso. Porque o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então eu preciso te incentivar a fazer planos debaixo da unção. Mas aí você vai me perguntar, como é que eu faço isso? Como é que eu produzo planos debaixo da unção? Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso nascer de novo. Por quê? Eu quero compartilhar com vocês um ensinamento que Jesus Cristo trouxe a Nicodemos. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, a Bíblia diz que um certo fariseu, aliás, um dos principais dos judeus, chamado Nicodemos, ele, de noite, foi ter com Jesus. Sabe aquele encontro na calada da noite? Aquele encontro secreto? Aquele encontro que não era para ser sabido por mais ninguém? Nicodemos foi ter com Jesus para indagar Jesus a respeito de algumas coisas que o incomodavam. E ele faz a Nicodemos uma resposta. Jesus dá a Nicodemos uma resposta, no mínimo, inquietante. Vem comigo para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos está aqui colocando uma constatação. Ah, Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais falam por si. E olha o que é que Jesus diz para ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos foi se encontrar com Jesus na calada da noite, porque ele estava receoso de que alguém soubesse que ele tinha ido falar com Jesus. E aí, quando ele começa a falar que Jesus é Rabi, que ele é enviado da parte de Deus, porque os sinais denunciam a divindade dele, etc, etc, Jesus, como sempre, cirúrgico, foi direto ao ponto e disse: Nicodemos, sejamos claros. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você teria coragem de dizer isso para um fariseu? Para um importante da nação de Israel? A Bíblia fala que ele era um dos principais. Imagina Nicodemos cheio de
posição, de cargo, de título, membro do Sinédrio. Camarada era importante. E Jesus foi lá e disse, olha, meu amigo, seguinte, se você não nascer de novo, nem ver o reino de Deus você vai. E sabe, presbítero Cláudio Honor, tem um monte de gente hoje que está precisando nascer de novo. Sim. Ah, mas você está falando dos incrédulos? Não, não, não. Estou falando dos crédulos mesmo. Porque aqui Jesus está falando para um fariseu principal dos judeus. E aí Nicodemos, é claro, não entendeu na dica de nada. Olha o que diz o versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E é interessante que Jesus, ele é ainda mais claro. Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Arrependimento. Mais tarde, o batismo nas águas, ele é a representação pública da conversão, do arrependimento. E o Espírito é o selo dado da parte do Senhor para reconhecer a sua presença na vida daquele que nasceu de novo. Mais tarde, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro vai dizer justamente isso. Arrependei-vos e sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas, ainda assim, Jesus continua dizendo no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Sabe, presbítero Cláudio Honor, eu ingresso em 2026 com essa palavra. Importa-vos nascer de novo. Porque o que é isso? É a negação da carne para que possa haver a manifestação do Espírito. Porque o Espírito não se manifesta se não houver negação da carne. O apóstolo Paulo, mais tarde, vai dizer em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas tem muita gente querendo viver tudo novo sem estar em Cristo. E aí é que eu digo, não adianta, é tolice achar que as coisas vão mudar se eu permanecer fazendo tudo igual. Você quer um exemplo? Qual é o tripé da vida com Deus? Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, então como é que eu posso dizer que estou em Cristo? Porque Jesus, presta atenção, Jesus orava, Jesus praticava a Bíblia, porque ler não é só uma mera corrida de olhos, mas ler é o que diz o Salmo 1, verso 2,
Antes medita na lei do Senhor de dia e de noite para teres o cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Ou como Deus disse a Josué, não te apartes do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E o salmista ele é mais claro quando ele diz, repito, Salmo 1, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor. O prazer tem que estar na lei do Senhor. Mas tem gente que tem o seu prazer maratonando série. Tem gente que tem o seu prazer ficando nas redes sociais, passando só o dedinho. E a Bíblia fala que o prazer tem que estar na lei do Senhor. E meditar nela não é sobre a quantidade do que se lê, mas é sobre a qualidade. Ainda que eu fique baseado num ou dois ou três versículos, como hoje, por exemplo, o presbítero Claudionor trouxe uma oração de Abacuque. 2 versículos. Abacuque 3, 17 e 18. 2 versículos. Que, aliás, eu acho que todo crente deveria saber de cor. 2 versículos. Você pode ficar meditando dia e noite e dia, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não hajam vacas nos currais, não haja mantimentos nos celeiros, que as ovelhas tenham sido arrebatadas dos apriscos, todavia eu me alegrarei, eu exultarei. Exultar é saltar de alegria no Deus da minha salvação. Isso é nascer de novo. Eu vou exultar, ainda que me falte, ainda que eu não tenha, ainda que eu padeça, ainda que doa, ainda que eu me entristeça. Na minha carne, eu me alegrarei. Por quê? Neemias vai dizer que a alegria no Senhor é a nossa força. Eu não posso abrir mão da palavra. Eu não posso abrir mão da oração. Meu querido presbítero, se Jesus passava a noite em oração, como é que eu não vou orar? Jesus, o primeiro ato do Espírito Santo, na vida de Jesus, após ele ser batizado no Jordão, foi levá-lo para o deserto. E no deserto ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou. Como é que eu não vou jejuar? Jesus orava. Como é que eu não vou orar? Jesus praticava a palavra. Ele recitava a palavra. Ele citava a lei. Como é que eu vou me apartar da lei? O nosso tripé é jejum, é oração e Bíblia. Como é que eu quero que as coisas aconteçam se eu sou nascido da carne? Faça uma leitura reversa comigo de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, não é nova criatura se não estiver em Cristo. Então quer dizer que na igreja tem velha criatura? Tem. Porque não está em Cristo. E como é que você sabe? A Bíblia diz que eu não posso julgar o meu irmão, mas eu posso julgar o fruto. Pelo fruto, conhecereis a árvore. Não pode uma árvore má dar fruto bom, e nem uma árvore boa dar fruto ruim. Então eu posso avaliar o fruto. E tem muito crente que o fruto é podre. Como é que vai ser uma boa árvore? Por quê? Porque não está em Cristo. E se não está em Cristo, as coisas velhas não passaram. Então ele está vivendo as coisas velhas. Ele continua sendo nascido da carne. E aí o texto continua dizendo, o vento sopra onde quer. Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. Mas entenda o que Jesus está dizendo a Nicodemos. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Porque o que é nascido do Espírito, ele não tem domínio sobre a sua própria vida. O que é nascido do Espírito está sempre pronto a obedecer. O que é nascido do Espírito, ele faz a vontade do Pai.
E é interessante que Nicodemos ainda estava confuso. Veja o versículo 9. Então ele perguntou a Nicodemos, como é que pode suceder isto? Acudiu Jesus. Aqui Jesus já veio acudir Nicodemos. Nicodemos está em desespero. Porque não está entendendo nada. Aí Jesus vem acudir Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Você é fariseu, principal dos judeus. Você é entendido da lei e não entende essas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Aqui Jesus está falando daquilo que ele veio anunciar. O evangelho, a boa nova. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Deus tratando de coisas, Jesus, perdão, tratando de coisas terrenas não era crido, como é que ele ia ser entendido e creriam nele se ele falasse das celestiais? Então, grave esta palavra na tábua do seu coração. Importa-vos nascer de novo. Mas, aqui nós entramos num dilema. E como diz o nosso querido diácono Romerito, eu vou afundar o prego. Para nascer de novo, alguém tem que morrer. E esse cara sou eu. Por quê? Por quê? Olha o que Jesus diz. Claramente. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu não sei você, mas eu aprendi que cruz não é lugar de descanso. Eu aprendi que cruz não é lugar de reconhecimento. Cruz não é lugar de aplausos. Cruz não é lugar de honra. Cruz é lugar de morte. Você entende que quando Jesus fala para Nicodemos que tem que nascer de novo, só vai nascer de novo depois de morrer. E quando Jesus ele fala, todo aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. Ele vai dizendo, todo aquele que não amar pai, mãe, irmão, tia e tia mais do que a mim não é digno de mim. E todo aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. E eu fico muito perplexo, presbítero Claudio Honor, com a ausência da mensagem da cruz nas igrejas hoje. Porque tirou de cena o evangelho cristocêntrico, que fala de cruz, para colocar em cena o evangelho antropocêntrico, que é motivacional e fala só de bênção e de barganha. Mas a mensagem cristocêntrica fala de cruz, porque a cruz é o lugar do arrependimento. E se eu entro num ano novo fazendo as coisas velhas, eu não viverei o novo que Deus tem. Veja o que Isaías diz. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Mas para Deus fazer coisa nova, o que eu faço com as velhas?
nem me lembro, nem considero. E ali, a questão é abrir mão de mim. Porque para Cristo, olha o que João Batista diz. Convém que ele cresça, João 3,30, e eu diminua. Mas para eu diminuir, só tem um caminho. É o caminho da cruz. Sabe o que é que está faltando hoje na igreja? A mensagem da cruz. Sabe por que a igreja hoje não vive milagres? Como na antiguidade? Porque está faltando a mensagem da cruz. Pessoas que estejam dispostas a morrer, permanecendo vivas. Porque talvez seja fácil dizer assim, eu estou disposto a morrer, pode me executar. Mas será que é tão fácil você dizer, eu estou disposto a morrer, mas vou continuar vivo sem fazer a minha vontade? Eu quero, mas não devo. Tudo me é lícito, mas nem tudo eu devo fazer, diz o apóstolo Paulo. E ali vem o ensinamento. O que queres que eu te faça, Senhor? O que tu tens para mim? Eu não iniciei falando dos planos? Pois bem, você já parou para perguntar para o dono da sua vida quais os planos dele para você em 2026? Porque tem gente que faz os seus planos e dá para Deus avalizar. Ó Deus, é isso aqui que eu quero. O senhor faz favor de referendar isso aqui? Tá ao contrário. Eu tenho que perguntar para ele o que ele quer que eu faça em 2026. Porque em Romanos 11:36, Paulo escreve aos romanos dizendo assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, para 2026 é dele, é por meio dele e é para ele. A minha profissão, a minha atividade secular é dele, é por meio dele e é para ele. A minha família é dele, é por meio dele e é para ele. O meu corpo, a minha saúde é dele, é por meio dele, é para ele. A minha casa, o meu veículo, a minha conta bancária e o meu salário é dele, é por meio dele e é para ele. Os meus filhos são dele, são por meio dele e são para ele. O meu cônjuge é dele, é por meio dele e é para ele. Todo mundo fala, a minha mulher... Não, não, não. A mulher que pertence a Deus e que Deus me emprestou por um tempo. Ah, os filhos? Não, não são meus. São dele e ele me empresta por um tempo. O carro, o meu carro? Não, não, não. O carro é dele e ele deixa eu utilizar por um tempo. A casa? Não, não é minha casa. A casa é dele e ele deixa eu morar nela por um tempo. O corpo? Não, o corpo é dele e ele me deixa viver nesse corpo por um tempo. Porque tudo é dele. Tudo provém de Deus. O dinheiro que você tem na sua conta, ou que você não tem na sua conta, na sua carteira, não é seu, é dele. Ah, tem gente que enche a parede de diploma. Esses diplomas não são meus, são dele. São por meio dele e são para ele. Ele deixa
eu fazer o uso daquele conhecimento por um tempo. Porque também, se ele tirar o conhecimento, vem uns alemão da vida, uns Alzheimer aí, uns Alzheimer, que você não lembra nem seu nome mais. Então, vigia, crente. Não pense que você é o que acha que você pensa que é. Porque tudo provém de Deus. E aí você fala, mas o que faço? Eu faço a vontade do Pai. O que devo fazer? Pergunte a Ele. Você fez planos? Ou perguntou quais são os planos dele para você? Porque nós não temos autonomia enquanto servos. E nós somos servos. Nada além disso. Você está pronto a viver o Evangelho? Então eu lhe digo, importa-vos nascer de novo. Em 2026, eu preciso nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, eu não viverei o que Deus tem para mim. E é interessante, presbítero, tem muita gente querendo viver maravilhas, querendo viver promessas. Mas até para você viver as promessas, você precisa nascer de novo. Nascer de novo parece tão bonito, mas a questão é o pré-requisito. Primeiro tem que morrer. Porque o que é nascido da carne, o que Jesus fala para Nicodemos? É carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Só que carne e espírito não ficam juntos. Paulo fala sobre uma luta entre a carne e o espírito. Constante. A nossa luta milita a carne contra o espírito. Tanto que Paulo ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer está sempre à sua porta. Mas lá na frente, Paulo vai dizer assim, já não sou mais eu quem vive. Agora é Cristo quem vive em mim. Ele escreve isso aos Gálatas. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. Quando Paulo chega a esse ponto de dizer que já não é mais ele quem vive, significa o quê? Ele passou pela cruz. Nasceu do Espírito. Então eu te convido. E não é apelo, não. Isso aqui é palavra para crente. Eu te convido a nascer de novo. Eu te convido a nascer do Espírito. Repito, porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E importa-vos nascer de novo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos socorra. Como ele fez com Nicodemos. Jesus acudiu Nicodemos. Eu acho que nós precisamos ser acudidos por Jesus Cristo. Porque se nós não nascermos de novo, não viveremos as promessas. Deixa eu contar só uma coisa para você. De toda aquela geração que saiu do Egito, liberta com 10 pragas por meio de Moisés, só 2 homens entraram na promessa, em Canaã, na terra da promessa,
terra prometida. Josué e Caleb. Porque foram os únicos que, de fato, nasceram de novo. Toda aquela geração dos que saíram adultos do Egito não entrou em Canaã. Os seus ossos secaram no deserto. Deus disse, não entrarão no meu descanso. Não entrarão. E, queridos, eu não estou aqui a essa altura do campeonato para ouvir Deus dizer, não vai entrar. Então é melhor nascer de novo. Ainda que para isso eu tenha que viver a mensagem da cruz. E sabe o que eu preciso fazer? Todos os dias. Não é só uma vez. Porque tem gente que fala, achei que havia enterrado o velho homem nas águas do batismo, até descobrir que ele sabia nadar. O meu grande problema, presbítero Cláudio Honor e demais irmãos, não é o diabo. Porque a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu estiver em santidade, eu expulso. E o capeta, por mais encapetado que seja, ele vai-se embora. O meu problema sou eu, porque eu não consigo me expulsar de mim mesmo. O meu grande problema é a minha carne, porque eu hoje a aniquilo e amanhã ela me dá bom dia. É a primeira que me dá bom dia. Aí eu aqui, não vigia não que eu me levanto. O grande problema do Alexander é o Alexander. O meu maior adversário sou eu. E eu durmo com ele todo dia. Não é o cônjuge, tá? Não confunda as coisas. Sou eu mesmo. O meu maior adversário é o Alexander. E é ele que eu tenho que pôr na cruz todo dia, todo dia, todo dia. Quando a Bíblia fala que basta a cada dia o seu mal, há ali um ensinamento. Claro, porque é cada dia. O pão nosso de cada dia. Cada dia. O maná era para cada dia. Exceto no Shabá, o maná tinha que ser recolhido a cada dia. A cada dia. Então eu tenho que nascer de novo a cada dia. E para nascer de novo a cada dia, eu preciso matar a carne a cada dia. E já que estamos em ano novo, é necessário nascer de novo. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Que este ano seja um ano de cumprimento de promessas na sua vida. Mas lembre-se, quem disse isso foi Jesus e não eu. Importa-vos nascer de novo. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém, amém e amém. Irmãos, eu disse a vocês que eu tinha certeza plena que Deus falaria aos nossos corações nessa noite. E eu não minto. Verdade. Amém e amém e amém.